Olá, seja bem-vindo, alunos do MSE. Aqui é professor Gui Britzlin, oficina de mecânica de moto, beleza, galera? Essa é mais uma videoaula dentro do nosso plano aí. E o nosso tema de hoje vai ser bem bacana, galera. Acompanhe nossa apostila na descrição do vídeo, logo aqui abaixo, é bem importante, tá ok? Auxilia você a entender o conteúdo de hoje. E se quiser participar também do questionário que tem no Google Forms, tá aí mais um conteúdo para vir aqui construir uma melhor interpretação dessa aula de hoje, que é o que? Necessidade de readaptação para manter o orçamento em pandemia. É isso aí, galera. A gente vai falar de 3 pontos economicamente muito importantes aí discutido pelas faculdades de economia, de quais são as necessidades de readaptação para manter o orçamento da nossa oficina, da nossa garagem aí dentro da sua comunidade. 3 pontos bem importantes. Outro tema bastante bacana dessa videoaula de hoje que a gente vai conversar é esse aqui, ó. Devemos ou não ter uma autopeça? Devemos ou não ter essa autopeça? Vamos discutir aí com os nossos pontos econômicos já firmados. A gente vai saber o que fazer a partir dessas deficiências aí, se pode vir a ser uma oportunidade. É o que a gente tem como objetivo, lucro. Não é mesmo, galera? É isso aí. E o outro tema que a gente vai ter é investir ou não em carro suporte, oficina móvel, em competições. Vocês já ouviram falar em oficina móveis e mecânicos especializados de cada montadora que acompanham os pilotos nessas competições de motocross, de moto racing? Então, se não ouviram falar, hoje a gente vai conversar a respeito do que é esse carro suporte, do que é essa mecânica especializada, esses 3 assuntos nossos de hoje aí: flexibilização, carro suporte, autopeças. Vai nos indicar o nosso último tema: flexibilizar ou quebrar na sua oficina. Esse vai ser o momento de você repensar nos seus valores, usando os seus dados como referência, que a gente já comentou a respeito das outras oficinas em contabilidade, despesas fixas, variáveis, preços de dólar, variação do preço do petróleo e todos os encargos sociais que o CNPJ demanda. Lembram, galera? Beleza? Então a gente vai começar aqui a falar hoje, nesse momento, a respeito desse tema aqui. Acompanhem com a gente aí. Necessidade de readaptação para manter o orçamento em pandemia. As oficinas, galera, como todas as empresas, elas demandam o quê? Que sejam feitas algumas modificações. Antes a gente tinha um cenário econômico que exigia aí a manutenção de motocicletas, a especialização para motocicletas de competição, né? O tuning em outras motocicletas. Agora existe outro mercado de reparação, que é o mercado das necessidades básicas de cada motocicleta, beleza? Esse aí é um outro cenário. Isso significa que as oficinas de reparação estão em recessão? Não, não significa que as oficinas de reparação estão em recessão. Esse então é o nosso primeiro tópico: necessidade de readaptação para manter o orçamento em pandemia. E nesse primeiro tópico, galera, acompanhem aí, junto à nossa apostila, por favor, na descrição, a gente vai falar a respeito do que? Das necessidades de mudança que esse movimento da pandemia gerou para as oficinas mecânicas, e a gente vai falar de 3 importantes fatores que as faculdades de economia, FGV, entre outras, estão estudando para esse momento de pandemia e que se aplica diretamente à reparação de mecânica de motos, beleza? Então, galera, o que nós temos aqui? Nós temos um cenário que exige uma modificação. Se antes a gente tinha aí clientes buscando a reparação de motocicleta, o tuning, né? Também a preparação de motocicletas com uma cilindrada maior, hoje a gente já não tem mais tanto esse cenário, porque o que? As competições não estão acontecendo, não há público, né, para essas competições, então não está havendo esse mercado de reparação de motocicletas preparadas, beleza? Mas a gente está com um mercado bem ativo de motocicletas, aí que vem sendo adquirido até um número muito grande de motocicletas usadas começou a ser adquirida, e isso gera para a gente as reparações básicas da motocicleta, né?
são os itens mais comuns, como pneus, freios, óleos lubrificantes, rolamentos, sistema de lâmpadas elétrico, entre outras partes da motocicleta usada, que agora vai vir a ser um potencial cliente em nossa oficina. Beleza, galera? Esse tempo aqui de recessão, quando a gente fala é a falta do ganho, ou seja, está deixando de entrar este lucro, que era a expectativa da minha empresa. Mesmo tendo esse cenário aí meio positivo em questão da reparação de motocicletas pelo aumento do número de venda de motocicletas usadas, a gente tem mais alguns fatores que a gente tem que estar bem atento aí, segundo os estudos de economia. E o que são esses fatores? Número 1, e a gente vai conversar a respeito de cada um desses. Número 1, gaste somente o necessário e nada mais. Beleza? Será que deu para entender? Gaste somente o necessário e nada mais. Número 2, fuja de estoques. Fuja de todos os tipos de estoques. A gente vai conversar sobre isso. E o número 3 deste nosso cenário competitivo vai ser o quê? Fique de olho nos pequenos gastos do dia a dia. Beleza? Então, o que é esse gaste somente o necessário e nada mais, professor, que você está falando aqui nesse capítulo? O que nós estamos falando aqui, ó? Para esse momento, a gente temos outras prioridades. Nós temos prioridade de higiene. Álcool, máscaras e água sanitária é item indispensável, seja na nossa garagem ali, no nosso primeiro contato com o cliente, ou seja na nossa primeira oficina aí. O consumo de todos esses itens da oficina, compressor, graxa, produtos de limpeza, deve ser estritamente conscientes, galera. Qualquer gasto a mais nesse momento gera o quê? Uma falta de poupança emergencial, que a gente vai conversar adiante. Beleza? Então a gente tem aqui a prioridade da higiene em primeiro lugar, o consumo estritamente necessário de todos os itens da oficina, para o quê? Manter a nossa lucratividade mais potencializada possível, podendo até investir numa poupança ali, que a gente vai começar a chamar nesse momento de poupança emergência. Por quê? Esse cenário a gente não sabe o que vai acontecer mais no futuro, quanto tempo vai levar a finalizar. A gente tem alguns indicadores que andam sendo o quê? Atualizados, levando ao quê? Outras condições, e foi isso que a gente quis dizer quando colocou aqui no início da nossa apostila, que pode vir a ocorrer mais fatores, beleza? Fuja de estoques. Esse é o item número 2 que a gente vai conversar. Por quê? Essa instabilidade econômica dá a impressão de que vai faltar os produtos nas prateleiras de mercado, nas autopeças, nos fabricantes de lubrificante e todos os itens de reposição. E na verdade, galera, isso não é uma verdade sólida, tá? Porque existiam estoques desses fabricantes muito grandes por um período assim até mesmo maior que esse, questões de comércio, e a gente tem esses itens disponíveis. Não é interessante nesse momento que você comece a investir o seu dinheiro financeiro em estoque de peças, imaginando estar num preço menor, devido às pessoas não estar comprando, sendo que a gente viu no nossa videoaula anterior a respeito de preços do dólar, preço do petróleo, que existe um momento certo para comprar as peças que têm itens o que importados ou que tem algum componente que hoje diretamente sofre influência do preço do dólar e a taxa de juros, que são os dois indicadores que levam o nosso país aí a estabilidades econômicas ou desestabilidades. Beleza? Joia! Fique de olho nos pequenos gastos do dia a dia. Esse é o tópico de número 3 que a gente vai começar a debater nesse momento. Olha, os valores gastos e não computados nas nossas planilhas representam muitas vezes nossas despesas variáveis do mês. Despesas variáveis são todas aquelas que a gente tem, surge como uma necessidade nova naquele momento e precisa ser suprida. Às vezes é a manutenção do lugar, é uma mangueira de ar compressor que estoura, é uma manutenção no banheiro, é uma adaptação no piso para receber uma máquina, uma prensa, uma bancada. E todas essas despesas variáveis são pequenos gastos do nosso dia a dia que geram o quê? Um gasto exacerbado, que vai contra o quê? Nosso item número 1, gaste somente o necessário
e nada mais, beleza? Fuja de estoques, ou seja, não capitalize o seu dinheiro em mercadorias, prefira nesse momento o que? Poupança emergencial. E no terceiro ponto aqui, fique de olho nos pequenos gastos do seu dia a dia, através do que? Da sua planilha de entrada e saída de gastos, com margem de lucro, despesas variáveis e não variáveis, que você vai chegar o que é uma resposta sábia para as necessidades da sua planilha, fazendo isso de forma o que? Mais rápida possível e menos danosa, que gere menos gastos ou mais juros para a sua empresa, para as suas primeiras manutenções, para a compra das suas primeiras ferramentas. Tudo isso vai influenciar e muito, beleza, galera? Conversamos a respeito desse primeiro tópico dessa videoaula, a respeito de necessidades de readaptação para manter o que? O orçamento na pandemia. A gente volta com o próximo capítulo. Olá, alunos, seja bem-vindo a mais um item dessa nossa videoaula, e hoje devemos ou não ter uma autopeças? Estamos falando dessa nossa videoaula de como manter o orçamento em tempos de pandemia. Devemos ou não ter uma autopeça? A primeira afirmação que a gente começa nessa apostila, e a mais fixa e clara, tenha cautela. O tempo pede calma. Nesse momento, como comparar essa situação a uma situação que nunca ocorreu na história? Essa é a pergunta que eu faço a você. Muito difícil seria, não é? Estas são as duas questões colocadas aí neste nosso assunto, nesse momento. Devemos ou não ter uma oficina com uma motopeça, com uma autopeça junto dela? Devemos ou não ter uma autopeça? Essa é o próximo tema dessa videoaula de como manter o seu orçamento em tempos de pandemia. Vamos começar esse primeiro assunto com essa afirmação aqui. O tempo pede calma e cautela. Como prever os acontecimentos de algo que nunca ocorreu na história? Essas duas questões que eu coloco aí para você. O tempo pede calma e cautela, e como prever aí os acontecimentos de algo que nunca aconteceu na história. Se houvéssemos algo parecido, com dados de épocas financeiras parecidas, a gente poderia ter um cenário previsível. Mas como essa pandemia nunca ocorreu nos cenários, nos moldes atuais, a gente tem um cenário totalmente novo aí para ser enfrentado. Esse cenário aí tem alguns recursos a mais em que anteriores não tinham, como os recursos aí das informações, né, com via das internets, televisões e muito mais, e do movimento de recessão da economia, que são os dois grandes influenciadores no nosso tempo de pandemia. Beleza, galera? Sim, como a gente já viu aí nas oficinas anteriores, mesmo nesse momento de recessão, está havendo um crescimento na questão da compra das motocicletas usadas, fazendo com que haja mais consumo dessas peças, beleza? Ok, mas isso não significa que seja o momento da gente começar a fazer estoques. Por quê? Como até esse momento, galera, a gente já passou por diversos problemas dentro dessa situação de pandemia em questões financeiras, quem nos diz ainda quanto tempo essa pandemia vai durar? Ou quantos outros problemas diferentes a gente pode vir a passar nesse período? Ninguém sabe. Ninguém vai saber. Beleza? Então, para isso, a gente vai ter o quê? Que fazer com que todas as pessoas fazem. Reter no máximo os gastos, lembrando daquele capítulo anterior, gaste somente o necessário e nada mais. Retendo esses gastos, galera, a gente vai ter, então, a necessidade só dos gastos principais. E o que é o gasto principal? Atender especificadamente o que o meu cliente está pedindo. Se os serviços que estão entrando são serviços de desgaste de motocicletas do dia a dia, né, na linha de embreagem, lubrificantes, pneus, sistemas de freio, rolamentos, né? Então, a gente vai comprar peças para essas motocicletas. Por que não esperar então o cliente entrar com a motocicleta e a partir daí ir atrás dessas peças nas autopeças já fixadas? Porque eles já têm um planejamento e um cálculo de anos de estudo dentro de uma autopeça. Lembrando que uma autopeça é uma empresa
e uma mecânica de reparação é outra empresa. Se você se propor ao desafio da mecânica com autopeça junto, você está tendo então duas empresas simultaneamente para ser administrado com todas as suas deficiências, oportunidades e pontos de melhoria para ser sanados por uma única pessoa, você responsável por esse centro automotivo. Então a gente entende, galera, que nesse momento a gente precisa interpretar melhor os dados do que está sendo feito no mercado de reparação, se esses números de reparos vão ser mais estáveis, para a partir desses dados aí, com muita cautela e dando direcionamento a nossos investimentos. Lembrando sempre que essa situação de pandemia é uma situação que temporária e instável, ou seja, oportunidades aparecerão nesse momento e vão terminar em breve, e isso pode ser que ocorra nesse momento no futuro, pode ser que dure muito ou pouco, ou seja, são oportunidades o que temporárias e instáveis, beleza? Sabendo fazer a análise correta desse mercado financeiro, da necessidade de reparação, da margem de lucro da sua empresa, você vai saber então a resposta se é o momento ideal para você abrir a sua pequena motopeça junto à sua oficina ou se dedicar exclusivamente a um centro de reparação de excelência e tendo aí fornecedores à sua disposição, beleza? Finalizamos então esse assunto aí de devemos ou não ter uma autopeça. Vamos agora para o nosso próximo assunto que veremos em breve. Continuem conosco e com a nossa apostila na descrição. Investir ou não em carro suporte, oficina móvel em competições. Esse é o nosso tema da videoaula, ainda de necessidades de readaptação para manter o orçamento nessa pandemia, beleza? Vocês já ouviram falar então em carro suporte? Já ouviram falar em mecânico de competição? Consegue imaginar que seria capaz de transportar uma oficina completa dentro de pequenas vans ou carros como Fiorino Sprinters? Você seria capaz de acreditar que dentro até mesmo dessas vans a gente tem a motocicleta oficial da competição, a motocicleta reserva com todas as características oficial, e nós temos de forma desmembrada uma terceira motocicleta dentro do nosso carro oficina, podendo fazer qualquer reparação em qualquer uma dessas duas motocicletas, ou até mesmo abandonar essas duas motocicletas e montar uma terceira totalmente nova para essa competição? Sim, se você acredita que isso é possível e que isso existe, bem-vindo. Esse então é o seu mercado de especialização, é um mecânico de competição. Então, galera, existem mecânicos, cada um com a sua montadora ou com a sua equipe de competição. Por exemplo, no motocross nós temos KTM, Yamaha, temos Honda, temos Suzuki, e cada uma dessas montadoras tem o que? O seu mecânico de maior experiência ali, provavelmente já construiu uma grande carreira mecânica ou fora da montadora e ingressou nessa montadora, ou construiu uma carreira de emprego de crescimento que chegou a essa especialização de competição. Esse mecânico agora ele vai acompanhar o que? O piloto, as motocicletas, nas competições que forem ocorrendo por todo o Brasil, por todo o país. E esse mecânico vai levar consigo um carro, muitas vezes, que é uma oficina mecânica totalmente completa, com todos os equipamentos que uma oficina em solo também tem, para fazer a manutenção dessas duas motocicletas de competição, dando todo o suporte necessário aí para que os pilotos tenham acertos ou até mesmo retífica de motores que tenha necessidade de ser feito totalmente de um dia para a competição do dia seguinte já. Essa responsabilidade então desse mecânico, e aí que a gente começa a diferenciar bem quando o professor dizia nas oficinas lá de mecânica de moto que existe uma profissão que se chama mecânico de competição e existe outra profissão que se chama piloto de competição. Cada uma exige um nível de estudo diferente num assunto diferente, ok? Beleza? Então esse vai ser o mecânico de competição, que vai ser o que? O que acompanha através desses carros de suporte as grandes montadoras dentro do cenário de motocicletas
de competição, seja ela aquática, seja ela de motocross, seja elas de alta velocidade ou as de touring, ou as de grandes percursos de enduro. Ok, galera? Entendemos então o que faz esse mecânico de competição? Dentro desse cenário, de forma autônoma, existem os mecânicos que vão fazer as reparações também de motocicletas especiais. Sim, existem mecânicos específicos que vão na casa do próprio cliente reparar a motocicleta dele, seja de alta cilindrada, seja uma motocicleta muito antiga ou um modelo muito raro que saiu poucas unidades. Ele chama então esse mecânico que tem uma larga bagagem dentro do estudo da mecânica, mais uma larga experiência dentro da marca ou montadora daquela motocicleta, e ele vai atender esse cliente dentro da sua própria casa. Para isso, sim, ele precisa ter um carro de suporte, uma oficina móvel, assim como tem um mecânico de competição. Esse mecânico autônomo, esse mecânico especializado, esses mecânicos geralmente são o quê? São os mecânicos professores de cursos de mecânica, os mecânicos de Senai, são os treinadores dentro das montadoras. Eles vão até a casa atender o que? A clientes bem específicos para motocicletas muito mais específicas, ou até mesmo eles podem criar o seu próprio curso para levar o que? O conhecimento, a capacitar o mecânico daquela oficina a realizar esse conserto, assim como eu, Gui Brits, estou capacitando cada um dos jovens a realizar as manutenções de motocicletas na sua garagem, da sua comunidade, gerando sua primeira renda, e todo o cenário que você vai encontrar dentro de uma oficina como funcionário, e além do cenário que você vai encontrar como empresário e dono dessa oficina de reparação de moto. Esse também é o objetivo de nós como mecânicos especializados, somos uma vertente dos mecânicos de competição. Beleza? Esse é então a classificação que hoje eu tenho em relação ao estudo que eu ofereço a vocês jovens, e espero que vocês venham a se especializar um dia, a manter aí as suas rendas e criar um grande gosto para essa nova geração de excelentes pessoas que vão sendo capacitadas dentro do cenário de reparação de automotivas de motocicleta. Beleza, galera? Agora a gente dá uma respirada para chegar no nosso último assunto e findar essa super aula interessantíssima que estamos tendo hoje de necessidades de readaptação para manter o orçamento nessa pandemia. Flexibilizar ou quebrar a sua oficina. Esse é o tema da nossa videoaula hoje de necessidade de readaptação para manter o orçamento em pandemia. Flexibilizar ou quebrar a sua oficina? O que vocês acham? Galera, a pandemia nos exige mudanças que antes não exigia. E negar essas mudanças é a mesma coisa que você querer fechar suas portas por conta própria e culpar o destino pela sua falha. Na verdade, não. A gente tem, como Darwin diz na evolução das espécies, a gente tem que se buscar o que? Se adaptar ao cenário atual, ou seja, não é o mais forte que sobrevive ao cenário, e sim aquele que consegue se adaptar às novas realidades. Beleza? Esse vai ser o grande segredo aí quando se diz respeito a isso. Para isso, a gente tem que adaptar corretamente gastos, investimentos e todos os comprometimentos da nossa oficina, seja ela da garagem da nossa casa, seja ela do nosso emprego qual a gente trabalha, seja ela da nossa empresa que a gente montou. Beleza? Mantendo esses comprometimentos, ou seja, gastando somente o necessário, evitando investimentos para esses momentos, tendo um olhar mais clínico a respeito do movimento financeiro e da compra de peças, a gente vai trazer o que? Uma condição de análise muito mais estável, mostrando que a gente deve o que? Indicar caminhos, usar essas planilhas como nossos olhos para indicar caminhos para buscar flexibilização, porque a nossa intenção sempre vai ser o lucro onde é que ele esteja. Hoje fazemos o lucro através da oficina de reparação automotiva, amanhã talvez necessitaremos nos adaptar em outra profissão com a mesma intenção, a lucratividade. Todas as empresas são assim, nós não somos diferentes, beleza? Estamos entendendo aí? Então, galera, como que a gente vai aí
findar esse assunto dessa videoaula? A gente vai findar assim, ó, adaptar-se às necessidades do mercado com os serviços essenciais para a motocicleta continuar funcionando, né? E a higiene do lugar são os fatores principais desse momento. Tudo que a gente discutiu até agora chegou a esses dois fatores, né? A adaptação para atender a necessidade do cliente que quer manter a motocicleta funcionando, a higiene pessoal e do local da nossa oficina, beleza? Nos dá essa direção. Ou seja, essas novas necessidades têm com que nós tenhamos que reprogramar novos objetivos, e alcançar esses objetivos vai vir através do quê? Da busca de conhecimento, que é o que você jovem está fazendo, de um curso de especialização, e a interpretação correta do cenário atual, que é tudo que nós estamos discutindo em todas essas videoaulas. Além de ter essa visão interna da oficina, é importantíssimo a gente ter a visão externa, a visão macro de todo esse cenário, podendo readaptar o nosso orçamento e sobreviver com as nossas poupanças emergenciais nesse cenário atual de pandemia. E essa talvez seja a grande filosofia que a gente finaliza essa aula. Aqui é o professor Gui para mais uma oficina de mecânica de motocicleta para todos vocês jovens do MSE. Acompanhe a nossa apostila nas descrições e todos os canais como e-mail, WhatsApp, comentários estão disponíveis para entrar em contato. Basta olhar aqui nas descrições. Curtam esse vídeo que é muito importante para que eu tenha conhecimento que vocês estão visualizando, que vocês estão acompanhando, e até mesmo a quem quiser se inscreva no canal. Beleza? Essa é mais uma videoaula. Espero vocês nessa outra próxima videoaula com o professor Gui falando mais uma vez de mecânica de moto. Um grande abraço!